1 Samuel capítulo 15, verso 1 e 2. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Ameleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quanto este subia do Egito. Diga amém. Por favor, pode sentar. Eu quero falar hoje do primeiro rei de Israel. Esse homem que teve o privilégio de ser escolhido para ser o primeiro rei. Esse homem que começa a sua história de maneira muito linda, mas que termina a sua história de maneira trágica. Por isso que a Bíblia diz, irmãos, que o fim é melhor do que o começo. Eu já vi muita gente que começou muito bem, mas que se perdeu pelo meio do caminho. Porque o difícil não é começar bem. Começar é mais fácil. O difícil é permanecer bem. E mais difícil ainda é terminar bem. O capítulo 15 de 1 Samuel conta a história da decadência espiritual de Saul. O capítulo 15 começa, ele conta o início da sua queda. E como começou a queda de Saul? Quando ele começou a desobedecer a Deus. Quando começou a queda de Saul? Quando ele começou a se preocupar mais com a sua aparência do que com a presença de Deus. Ele estava mais preocupado com o trono do que com aquele que tinha dado o trono para ele. Você sabe como começa a decadência espiritual de um cristão? Quando ele começa a proteger mais a sua aparência do que proteger o seu relacionamento com Deus. Muita gente está preocupado demais com aquilo que o povo pensa a seu respeito. As pessoas estão preocupadas demais em manter uma aparência que às vezes não é real. Até porque nós vivemos uma geração, irmãos, onde aparecer virou a coisa mais importante. Nós vivemos uma geração onde parece que parecer é mais importante do que ser. Há pessoas que parecem espirituais, mas não são. Há pessoas que parecem ser fiéis a Deus, mas não são. Elas só parecem. Elas só têm jeitos. Elas só falam de maneira que parece que é. E o capítulo 15 fala sobre isso. Sobre esse problema que o homem tem. Quando o homem começa a acreditar que mais importante do que um relacionamento com Deus real é a sua aparência. É ele aparecer que está bem quando ele não está bem. Vocês estão entendendo isso? As pessoas querem parecer que estão bem, mas na realidade elas não estão bem. E foi exatamente isso que aconteceu com Saul. Ele se preocupou demais com o que não era para ele se preocupar e esqueceu o que era mais importante. Por isso a história dele termina de uma maneira muito trágica, muito triste. Um homem que teve o privilégio que ele teve, um homem que teve a honra que ele teve, de jogar fora tudo isso, por causa do trono, por causa do poder, por causa da coroa.
Nada nessa vida, irmãos, é mais importante do que a presença de Deus. Você pode perder qualquer coisa, depois você recupera. Mas se você perder a presença de Deus, você perdeu tudo. Você pode perder emprego, você pode perder trabalho, você pode perder dinheiro, pode perder um carro. Tudo isso você pode recuperar. Mas se você perder a presença de Deus, você perdeu tudo. E é isso que a gente vê aqui no capítulo 15. Veja o que a gente pode aprender com essa história triste de Saul. Primeiro, olha aqui, quem vive de aparência, irmãos, sempre vai encontrar uma justificativa para desobedecer a Deus. Olha o que diz o verso 9, vamos ler. Olha como estava a situação dele. E Saul e o povo pouparam Agag, o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, não quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Deus tinha dado uma ordem para Saul, nós lemos no capítulo 15, no início, na nossa leitura, que era para ele destruir tudo que ele encontrasse dos amalequitas. Os amalequitas foram um povo cruéis, um povo que atrapalhou muito Israel quando eles saíram do Egito, na caminhada pelo deserto. E Deus deu uma ordem para Saul, através de Samuel: olha, vá lá, destrói Amaleque, destrói tudo, e que não sobre nada. E aqui no versículo 9 diz que Saul poupou a vida de Agag, o rei, o cabeça dos amalequitas. Mas ele não poupou só o rei, ele poupou as ovelhas, os bois, os animais gordos, os cordeiros. Ele só destruiu aquilo que era desprezível, ele destruiu. Mas Deus havia dado uma ordem clara para ele: destrua tudo. Mas veja o que ele faz: ele poupa o rei, ele poupa o melhor dos rebanhos. E quando Samuel, o profeta, chegou, Saul disse para Samuel: olhe, eu cumpri a palavra do Senhor. Samuel disse: o que? Você cumpriu? Ele estava mentindo, não era verdade. Não, já fiz o que Deus mandou. Enquanto Saul dizia isso para Samuel, as ovelhas estavam berrando atrás dele, e ele nem sequer não conseguia ouvir isso, que tinha ovelhas berrando lá atrás, os animais. Sua boca dizia uma coisa, mas sua vida dizia outra, suas atitudes diziam outra. Ele estava dizendo que havia destruído tudo, mas lá atrás estava o rei vivo, o rei dos amalequitas. Lá atrás estavam os animais, as ovelhas, o gado, estava lá atrás. E deixa eu lhe dizer algo muito importante que você não pode esquecer. Eu fico impressionado como as pessoas se preocupam tanto com a aparência, porque a aparência, ela tenta esconder aquilo que a realidade revela. Ele falava uma coisa, ele queria aparentar uma coisa, mas lá atrás tinha uma realidade, revelando que não era verdade aquilo que ele dizia. E sabe o que Saul faz? Quando Samuel diz: por que você fez isso? Por que você desobedeceu a Deus? E sempre, quando alguém está preocupado com a sua aparência, ele vai dar uma desculpa. Sempre. Todo desobediente, ele sempre tem uma desculpa. Alguém fez isso, alguém deixou de fazer aquilo. Não, eu fiz isso porque fulano falou isso. Olha o que Saul diz para Samuel, no versículo 20.
Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, eu dei ouvido à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Ele está dizendo: eu dei ouvido. Trouxe Agag, rei dos Amalequitas, e os Amalequitas o destruí totalmente. Aí olha o verso 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Ele disse: não, peraí, não é bem assim não. Todo desobediente, ele vai ter uma desculpa, irmãos. Não existe desculpa. Ou nós obedecemos a Deus, ou nós desobedecemos. Mas o desobediente, ele tem uma desculpa para justificar a sua desobediência. Não foi bem assim. O Saul diz para Samuel: não, olha, eu trouxe Agag, está aqui, mas a gente vai matar ele daqui a pouco. Eu só trouxe ele, eu só guardei a vida dele. Agora, quem pegou os bois, as ovelhas, os cordeiros, os animais, foi o povo. Eles pegaram para sacrificar a Deus. Eles não pregaram por pegar, não. Então você percebe que ele tenta jogar para o povo a sua desobediência. Quem vive de aparência nunca assume seus erros. Sempre vai procurar um culpado. Sempre. E aí começa a decadência espiritual de uma pessoa, quando ela não assume os seus erros. Eu errei, eu pequei, eu não devia ter feito, por que eu fiz isso? Eu menti, eu enganei. Mas a pessoa tenta esconder, porque ela tenta manter uma aparência que não é real, que não é verdadeira. Isso lá na frente vai trazer problema. Por isso que a gente tem que ser fiel a Deus, sincero diante de Deus. Todos nós estamos sujeitos a errar, irmãos. Nós não estamos imunes a pecar. Mas quando nós pecarmos, que possamos reconhecer os nossos pecados. A Bíblia diz, o apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Diga amém. É mais fácil e é melhor reconhecer. Aliás, mais fácil não é, mas é melhor reconhecer os nossos pecados. Se torna mais fácil, por quê? Porque quando a gente confessa, a gente evita a gente caminhar por um caminho errado. Quando a gente confessa o nosso pecado, a gente evita andar pelo caminho da aparência. Aquilo que Jesus falou sobre os sepulcros caiados, bonitos por fora, mas estragados por dentro. A aparência bonita, mas dentro está a podridão. Então isso mostra o Saul preocupado somente com a sua aparência. Mas tem uma outra coisa aqui no versículo 14, que quem se preocupa muito com a sua aparência perdeu a sensibilidade espiritual. Olha o que diz o verso 14. Verso 14 diz assim: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este que os meus ouvidos, que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que eu ouço. Quando ele diz: não é bem assim, não, a história não é desse jeito, aí Samuel diz para ele: que barulho é esse que eu estou ouvindo de animais? Que barulho é esse? Me diz. Saul, irmãos, já nem mais percebia o barulho da sua desobediência. O barulho que estava lá atrás dos animais,
aquele barulho lá, aquele mugido das ovelhas, aquele mugido de bois, o balido das ovelhas, era o barulho da sua desobediência. Mas quando a pessoa está na desobediência, nada mais toca nela, nada mais lhe sensibiliza, nada mais lhe causa um espanto. Os animais estavam fazendo barulho, e ele mentindo, dizendo: não, eu fiz tudo que o Senhor mandou. Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque o pecado, ele endurece a nossa consciência. Se nós permitirmos o pecado entrar na nossa vida, a primeira coisa que acontece, a nossa consciência, ela endurece. A gente não ouve mais nada, a gente não sente mais nada, a gente começa a achar que tudo é normal, que não é bem daquele jeito, Deus não falou bem assim. É fanatismo do pastor, é fanatismo do pregador. As pessoas entendem errado a Bíblia. Quando a gente permite o pecado entrar na nossa vida, a nossa consciência começa a endurecer. E por isso que tem pessoas que você pode falar a palavra de Deus, pode pregar, pode dizer, e ela continua firme na sua posição, sabendo que tudo pode trazer destruição, desgraça, morte, mas ela fica firme, porque o pecado endureceu a sua consciência. A mentira começa a ser repetida, ela começa a parecer uma verdade. O erro, o pecado começa a ser repetido, ele começa a parecer normal. Por que hoje a gente acha até muita coisa normal? Porque o pecado está aí, se repetindo a todo momento, a toda hora, e as pessoas querem dizer que é normal. O pecado está se normalizando no mundo. Mas a Bíblia, irmãos, sempre foi contra o pecado. O que é pecado vai ser sempre pecado. Eu sei que as pessoas têm lutado para a gente não pregar a verdade da palavra de Deus, que a gente não pode mais denunciar pecados, porque a gente pode ser até preso. Mas o pecado sempre gerou morte e sempre vai gerar. O pecado, ele tira essa sensibilidade espiritual. É por isso que você quer pregar hoje, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. É por isso que você encontra pessoas hoje que estão insensíveis à palavra de Deus. Você fala, você prega, você convida, mas porque o pecado, ele tem esse poder de tirar toda a sensibilidade espiritual do ser humano. Há pessoas que perderam essa sensibilidade, elas nem sentem mais tristeza pelo pecado que comete. Elas nem sequer mais conseguem chorar na presença de Deus, tão insensíveis que se tornaram. Tem muita gente assim, continuam cantando, continuam pregando, continuam servindo, mas Deus já não ocupa o mesmo lugar em suas vidas. Saul, que foi um grande rei, foi ungido rei, ele foi encontrado no meio dos profetas, profetizando, era um homem cheio do Espírito Santo. Quando você vê o capítulo 9, o capítulo 10, o capítulo 11, fala de um Saul cheio da graça de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, mas quando chega no capítulo 15, esse homem se transforma. Ele continuava sendo rei, ele continuava dizendo que era servo de Deus, ele continuava dizendo que ele obedecia a Deus, porém Deus não ocupava mais o mesmo lugar na sua vida. Tem muita gente assim, que Deus já não ocupa mais o mesmo lugar. Que Deus possa ocupar o primeiro lugar na nossa vida, irmãos. Que você não abra mão disso. O dia que você abrir mão
de Deus ocupar o primeiro lugar na sua vida, é porque o pecado tomou o lugar que era de Deus. O pecado tinha tomado o lugar de Deus na vida de Saul. Saul não era mais o mesmo homem, porque ele permitiu o pecado entrar na sua vida. Porque, irmãos, tudo que entra na minha vida, o que entra na sua vida, só vai entrar com a nossa permissão. Nós temos o poder de decisão, nós temos o poder de escolha, nós escolhemos, nós decidimos. Saul está dizendo aqui, o povo foi que me pressionou. Mentira, ele quis, ele decidiu, ele era o rei. Nós somos aqueles que decidimos por nós. Nós temos um fruto do Espírito que diz que se chama domínio próprio. Nós nos dominamos. Nós temos esse autodomínio sobre nós. Eu faço o que eu quero. Eu como o que eu quero. Eu decido por mim. Eu decido. Eu ontem fui fazer uma ultrassom total abdominal. E o doutor, quando estava passando, dizendo assim, conversando comigo, e disse que eu falei para ele que eu tinha perdido 20 quilos, e ele disse, e vendo tudo que ele estava vendo, por isso que você está bem, porque você perdeu muita gordura. Então seu fígado está bem, seus pâncreas estão bem, seus rins estão bem, seu fígado está bem, porque você perdeu. Como é que você perdeu? Eu disse para ele, eu decidi perder. Porque tudo parte a partir de uma decisão. Aí eu estou sofrendo, porque você sofre até quando você quiser. Tudo parte a partir de uma decisão. Eu não quero mais isso na minha vida. Isso não faz mais parte da minha vida. Isso não faz mais parte da minha história. Eu rejeito isso. Eu fui muito radical. Eu voltei, agora eu tomo açaí, né? Até porque eu tenho que ganhar mais uns quilos. Apesar que eu estou fazendo muito musculação, mas eu perdi muito, porque eu fui muito radical. Fui muito radical, muito. Eu queria, eu quis. Eu tenho domínio sobre o meu corpo, eu tenho domínio sobre a minha boca. Como é que pode de não ter domínio? Se um dos frutos do Espírito Santo, quem tem o Espírito Santo aqui? Então o Espírito Santo, um dos frutos é esse, domínio próprio. Na verdade, Saul, ele fez o que fez porque ele quis fazer. Não foi o povo que pressionou ele. O pecado está aí, irmãos. Mas nós só vamos pecar se nós quisermos. É uma decisão nossa. É igual Eva. A serpente não pegou o fruto e botou na boca da Eva. Você vai comer. Não, não, não. Não é assim. O diabo faz proposta. O diabo abre os olhos. O diabo cria cenário. Agora você só entra se você quiser. Você só faz se você quiser. Saul fez. E isso trouxe problema sério para a vida dele. Você sabe qual é a maior tragédia na vida de um cristão? Isso aconteceu com Saul. Não é pecar, que todos nós pecamos. Não tem jeito. Você sabe qual é a maior tragédia na vida de um cristão? É quando ele deixa de sentir que pecou. Não pecou, não pecou. Faz tudo errado. Está desobedecendo a Deus. Ele estava desobedecendo a Deus e achando, não, sabe por que eu fiz isso? Eu vou levar esses animais porque eu vou sacrificar a Deus. Eu vou fazer um grande sacrifício lá em Gigal. Nós vamos levar para lá e nós vamos servir a Deus lá, vamos fazer um grande culto para Deus. Como se Deus tinha dito que era para exterminar com tudo? Deus não pediu nenhum sacrifício. Deus tinha dado uma ordem. Por isso que Samuel diz que obedecer é melhor do que sacrificar.
Diga amém. Então a maior tragédia não é pecar. A maior tragédia é quando a gente acha que não pecou mais, não está pecando, não fez nada de errado. Não fiz nada de errado. E esse foi o grande erro de Sansão, de Saul. Uma outra coisa que para a gente terminar, quem se preocupa muito como ele se preocupou com a aparência, perde a aprovação de Deus. Olha o versículo 26, vamos ler por favor, o verso 26. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre Israel. Virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Me diga, meu Deus. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei. Olha o que ele diz, irmãos: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo, diante de Israel. Volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Isso aqui chega o momento mais triste dessa história. Saul está sendo rejeitado por Deus. Samuel disse: olha, Deus te rejeitou, Deus vai dar o teu trono para outro. Mas sabe o que Saul faz? Ele diz assim: não, eu errei, eu pequei, mas faz o seguinte, me honra diante do meu povo, me honra diante dos anciãos, vem comigo para o povo ver que tu está do meu lado, vamos subir a Gigal, vamos adorar a Deus. Saul não estava nem aí para Deus, irmãos, ele só estava preocupado com a sua honra, ele não estava nem aí se Deus estava triste com ele, ele não estava nem aí, ele só queria que Samuel honrasse ele diante do povo. Ele queria manter uma aparência que não era verdadeira. Vamos, me honre diante dos anciãos, me honre diante do povo, me honre diante de Israel. Ele estava preocupado com a sua honra, ele estava preocupado com a sua aparência. Ele queria manter uma aparência de um bom rei, estando totalmente errado. A preocupação dele era continuar aparentando ser um rei. Nenhum momento ele pede para Samuel orar por ele, nenhum momento ele pede: Samuel, intercede a Deus, vamos orar, vamos clamar para que Deus tenha misericórdia de mim. Não. Ele pediu: não deixe que a minha honra, não deixe que a minha imagem venha cair diante do meu povo. Ele estava preocupado com a imagem dele. Me honre diante do povo. Esse é o retrato de muita gente hoje. Muita gente está muito preocupado com a sua aparência, esquece do mais importante, esquece de estar agradando a Deus. Nós estamos preocupados com o que as pessoas pensam de nós, e não estamos preocupados com o que Deus pensa de nós. Estamos preocupados como é que as pessoas estão nos vendo, mas não estamos preocupados como é que Deus está nos vendo. Esse é o retrato de muitos hoje, de muitos cristãos, que estão só preocupados com a sua aparência, postam fotos bonitas, mas não estão bem, postam fotos sorrindo, falando coisas bonitas, mas não estão bem, é só uma aparência. Mas tem um detalhe: quem vive de aparência, um dia a máscara vai cair. Quem vive de aparência, um dia
a casa cai. Como foi com Saul? Ele se preocupou tanto com a sua aparência, que a casa dele desabou, trouxe desgraça para ele, trouxe desgraça para os filhos dele. Os filhos que eram para ser os sucessores dele, morreram todos, porque ele estava muito preocupado com o que não era importante. O importante, irmãos, é como está a nossa vida diante de Deus. O que é importante é o que Deus pensa a meu respeito. Como é que Deus está me vendo? Como é que está a minha vida diante de Deus? E não se preocupar de manter uma boa aparência para a esposa, para o esposo. Ah, o meu esposo está vendo que eu estou bem, mas às vezes a pessoa não está bem. Ah, no meu trabalho eu quero manter uma aparência que eu sou cristão, mas a pessoa está toda comprometida por dentro, está toda comprometida com aquilo que é errado. Quem está me entendendo, pelo amor de Deus? Entenda isso. Deus não vê como o homem vê. O homem vê só o exterior. E às vezes o exterior está bonito, né? Está lindo. Mas por dentro está totalmente comprometido. Às vezes a pessoa está boa, mas às vezes está com um problema sério. Minha irmã, 53 anos, uma mulher bonita, uma mulher temente a Deus, mas a aparência dela era muito bonita, aparência bonita, está tudo bem, mas ela tinha um problema que ela precisava cuidar. Quando a gente tem um problema, a gente tem que cuidar. Como eu tenho uma deficiência nos meus rins, igual a ela, eu cuido. De 5 em 5 meses, 4 em 4 meses, eu vou no médico, faço ultrassom, faço os exames para ver como é que está meu rim. Graças a Deus, o meu caso, ele está melhorando, porque eu cuido. Mas às vezes a gente está preocupado muito, está tudo bonito por fora, mas às vezes por dentro está com um problema sério. Eu falava com um irmão uns dias atrás, eu falando sobre cuidar da saúde, que eu falo muito sobre isso, que eu acho muito importante, e eu dizendo para o irmão, você tem que ir no médico, fazer uns exames. Eu não, pastor, vá que eu descubro que eu estou com algum problema. Olha a mentalidade. Então, como ele acha que está tudo bem por fora, não precisa fazer exame para quê? Procurar o médico para quê? E às vezes a nossa vida com Deus está assim. A gente acha que está tudo bem por fora, mas às vezes por dentro tem coisas que a gente precisa acertar com Deus, tem coisas que a gente precisa consertar com Deus, porque se a gente não consertar isso lá na frente vai dar um problema para nós, como deu para Saul. Ele se preocupou com a coroa, ele se preocupou com a sua aparência, ele se preocupou com coisas que não eram importantes. Tanto é que ele perdeu a honra, perdeu a coroa e perdeu o trono, e perdeu a vida, e perdeu a eternidade, perdeu tudo, porque ele não se preocupou. Quem está entendendo, pelo amor de Deus? Então se preocupe com o seu interior. Diga amém, para nós não cometermos o erro que ele cometeu, né? Se você vê o capítulo 16, e eu quero terminar, nós não vamos ler não. O capítulo 16 diz que Deus encontrou o sucessor de Saul, Davi. E diz assim que Deus encontrou um homem segundo o seu coração. Agora eu pergunto para vocês, Davi não pecou? Pecou. E pecou grave, cometeu pecados graves. Mas qual era a diferença entre Saul e Davi? É que Saul escondia o seu pecado. Davi, ele revelou o seu pecado, ele confessou o seu pecado. Saul, ele só se preocupava com a sua imagem. Davi não, Davi se quebrantava diante de Deus, quebrava o seu coração diante de Deus. Por isso que Deus restaurou Davi e rejeitou Saul. Deus não rejeita aqueles que se quebram diante dele. Deus não rejeita aqueles que reconhecem as suas fraquezas, os seus pecados. Agora,
Saul, ele queria aparentar uma coisa que não era verdade. A sua prepotência, a sua arrogância de achar que não precisava de Deus, destruiu com a sua vida. Deus não está à procura de pessoas perfeitas, irmãos. Deus está à procura de pessoas verdadeiras. Deus anda à procura de gente, não é gente perfeita, que perfeito não tem, mas gente verdadeira. Por isso que Jesus diz lá em João capítulo 4, que Deus anda à procura de verdadeiros adoradores. Por que não diz o texto que Deus anda à procura de adoradores? Não, Deus anda à procura de verdadeiros, porque tem os falsos. Então Deus não anda à procura de gente perfeita, Deus anda à procura de gente verdadeira, e que sejamos verdadeiros diante de Deus nesta manhã. Quem pode dizer amém?